Manhã desta segunda-feira foi realizada a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Promovida pelo CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Carmo do Rio Claro, o evento começou com uma apresentação de integrantes do Balé do Centro de Formação São José. Em seguida, houve palestra com a psicóloga Thalita Oliveira, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Ela falou sobre o reflexo da pandemia para as crianças e os adolescentes. É um tema assim, que eu achei de bastante relevância, muito importante terem escolhido esse tema para a conferência deste ano, né? Porque o público que foi mais afetado, o público que sofreu mais com a pandemia, foi esse público de crianças e adolescentes. A gente costuma dizer, nas pesquisas que eu pude perceber, que eu pude ver, os números foram bastante alarmantes em relação a violências contra crianças e adolescentes e suas violações de direitos, né? E é um público, muitas das vezes, silencioso, é um público oculto, né? Então nós somos as vozes dessas crianças e desses adolescentes e eles merecem realmente pessoas que lutem por eles para que a gente possa sanar esses números tão altos assim de tantas violências, de tantas violações com este público. Thalita, uma das coisas, né, que você ressaltou aqui é que esses números sim aumentaram, mas ao mesmo tempo ficaram represados porque principalmente essas crianças não tinham com quem falar, né? Isso. A nossa preocupação foi porque eu até como psicóloga do CREAS, pelo levantamento que fizemos dos atendimentos que a gente já fazia antes com crianças e adolescentes vítimas de violências ou de alguma violação de direitos, antes da pandemia esses números eram outros. Durante a pandemia, esses números cessaram, esses números muitas vezes diminuíram, outras vezes ficaram, né, no mesmo lugar, mas não aumentaram. E após a pandemia, a gente notou que esses números duplicou, né, que são os efeitos da pandemia, porque as crianças e os adolescentes, muitas vezes, eles convivem com os violadores dentro de casa, dentro das suas residências. Então, durante a pandemia, com o isolamento social, isso prejudicou bastante para que essas denúncias chegassem até os órgãos competentes. Thalita, o que a gente sempre fala, né? Muitas vezes as pessoas assistem à televisão, veem aqueles casos, ficam chocadas e acham que são coisas que só acontecem longe. Mas muitas vezes está acontecendo no vizinho ou está acontecendo dentro da própria casa. Sim, está mais perto do que a gente imagina. Aqui em Carmo do Rio Claro a gente tem várias crianças, adolescentes que passam por grandes violências, né? E fico alerta para a sociedade, né? Fico alerta para todas as pessoas, para a gente observar os sinais, estar atento às mudanças de comportamento dessas crianças, desses adolescentes, porque eles vão mudar. Eles vão passar por alguma violência, eles não vão continuar as mesmas crianças, os mesmos adolescentes. Então a gente tem que estar sempre ali em observação, a gente tem que estar sempre atentos, né? Às vezes não é com você o que está acontecendo, mas você sabe aonde buscar ajuda, você sabe como orientar. Então chama essa pessoa, tenta conversar com ela. Se você achar que não consegue fazer isso, você pode fazer a denúncia através do canal de denúncias, que é totalmente sigiloso, que é o Disque 100. Existe um aplicativo agora que a gente também apresentou aqui na palestra, que a partir de 6 anos de idade, as crianças podem baixar esse aplicativo e elas mesmas podem agora estar fazendo as suas denúncias de forma facilitada. Porque muitas vezes o violador é quem deveria estar ali protegendo e cuidando, né? Mas não é o que acontece em alguns casos. Então essas crianças ficam à mercê daquela situação e não conseguem, né, buscar ajuda em outros setores, nas escolas, nas creches. Então esse aplicativo está aí para ajudar agora essas crianças e esses adolescentes a se defenderem e a exigirem os seus direitos também. Thalita, esse caso, né, muitas vezes é cercado por medo, por vergonha, e é importante ressaltar que o CREAS está ali justamente para isso, para ajudar a identificar e ajudar a resolver o problema. Isso, o CREAS é um órgão totalmente sigiloso,
A gente está ali, na verdade, para acolher não só crianças e adolescentes, que é o nosso tema de hoje, mas o CREAS ele atua atendendo um público desde a infância até o idoso. Então a gente está ali realmente para ajudar a fazer valer esses direitos que foram violados e de forma totalmente sigilosa. Então não precisam ter medo, não precisam ter vergonha, a gente está ali para vocês, né? E para as pessoas que forem denunciar também, pode estar às vezes ligando no CREAS, liguem no Conselho Tutelar, se for tratado de crianças e adolescentes, primeiro o órgão responsável seria o Conselho Tutelar, e a partir dali eles vão direcionar o melhor órgão, o melhor equipamento para estar cuidando, para estar ajudando a solucionar aquilo que vocês estejam vivenciando naquele momento. Após a palestra, o público presente se dividiu em grupos para elaborar propostas para as conferências estadual e federal.